A Justiça Federal suspendeu a tributação dos dividendos, acredita? Por isso, apesar de já ser uma lei, já está valendo a partir de 2026, o tema está longe de ter uma solução definitiva. Por quê? Caso você esteja de fora do direito, não é porque uma lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, que ela não pode ser questionada após isso. O Poder Judiciário detém o poder de analisar a validade de uma lei. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo, porque nos afeta tributação dos dividendos. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E quando a gente achou que essa questão já havia sido resolvida em detrimento dos investidores, não. O Poder Judiciário está suspendendo a aplicação dessa lei. Olha só a notícia. Justiça Federal suspende tributação de dividendos para empresa de São Paulo. O que está acontecendo? Até para você entender se tem perspectiva disso aqui ser mantido ou voltar a valer de fato a lei. Lembrando que aqui é caso concreto. Como assim? Quando eu entro com um processo na justiça, levando meu caso individual, e a justiça decide o meu caso individual, não vale para todo mundo. Não vale para todo mundo. Só vale para todo mundo quando o STF vai lá e declara a inconstitucionalidade. Aí vale para todo mundo. Mas afora isso, não vale para todo mundo. Então essa empresa foi beneficiada. Só que isso vai abrindo precedente. E o que a Justiça Federal disse aqui nesse caso concreto? Primeiro, afastou a aplicação da Lei 15.270 de 2025, que é a lei que instituiu a tributação dos dividendos e também a retenção do imposto, porque não basta ter a tributação, tem a retenção do imposto. Vou te mostrar ali na sequência. Na visão da juíza, que julgou o mandado de segurança, que é esse processo, o dispositivo leia-se lei, uma norma. O dispositivo aumentou substancialmente a carga tributária sem respeitar a previsibilidade esperada pelo contribuinte, então afastou a previsibilidade, e que a tributação deveria ter sido gradual. Como assim? Os caras já implantaram imediatamente. Eu até entendo que pela lei de responsabilidade fiscal, para você aumentar o limite de isenção do imposto de renda, que foi para R$ 5.000 valendo a partir desse ano, você teria que implementar uma medida de compensação. Mas a compensação poderia ter sido mediante corte de gasto público. É preciso fazer uma limpa nesse sentido. Mas não, foi mediante aumento de arrecadação via outra fonte. E a tributação veio de uma vez. É 10%, meu amigo. Não foi de maneira gradual. Com isso, a juíza reconheceu que houve violação aos princípios. Princípio é uma norma assim que está acima das outras. É um princípio. Por mais que não esteja explicitamente escrito na Constituição Federal, as outras regras precisam respeitar esses princípios, especialmente quando eles vêm da Constituição Federal, que é a norma magna do país. Então, na visão da juíza, isso teria violado os princípios constitucionais da Constituição, da progressividade, o imposto vai progredindo conforme o tamanho da renda, capacidade tributária e isonomia. E na prática, os advogados, eles disseram o seguinte, olha, esse imposto veio com efeito de confisco. Já tem a alta carga tributária da empresa. Aqui é uma empresa do lucro real, igual às empresas da Bolsa de Valores, que tem uma carga tributária de 34% sobre o lucro. Ah, mas eu vi que as alíquotas reais são menores. Sim, tem um estudo da FGV mostrando isso, são menores, mas por conta de alguns mecanismos. Você tem o JCP, que diminui a carga tributária, mas a alíquota foi para 17,5%. Você tem ali alguns abatimentos, alguns efeitos de deferimento, mas assim, é 34%. E aí você vem instituindo uma retenção, olha só. O que afastou aqui no primeiro momento foi a retenção. Não afastou a aplicação da lei, até porque o processo está correndo ainda. Um dos argumentos. A lei obriga a fonte pagadora, a empresa que está pagando, a já aplicar uma retenção do imposto, mas que não é devido pela empresa. Esse imposto é devido pelo beneficiário do rendimento. Olha só, deixa eu te mostrar o artigo 6º-A dessa lei. A partir do mês de janeiro de 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego ou a entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil em um montante superior a 50 mil, então até 50 mil não tem a retenção, até 50 mil. 50 mil e 1 centavo, existe a obrigatoriedade da retenção. E quem faz a retenção é a empresa, a fonte pagadora. E no Simples Nacional, muitas vezes só tem um sócio. Então eu já vou te mostrar uma questão aqui do Simples, que está sob discussão judicial também. Nesse caso, fica sujeito à retenção na fonte do imposto
sobre a renda das pessoas físicas. Então, é imposto que atinge só pessoa física. Por isso que uma das medidas que o pessoal encontrou para a elisão fiscal é o quê? Eu criar uma holding, ou seja, uma pessoa jurídica para receber os lucros de outra pessoa jurídica principal e, dessa forma, eu evitar esse pagamento, enquanto eu não distribuo o lucro para a pessoa física. É uma solução que não é definitiva, obviamente, mas é uma solução que aí, para quem tem grandes patrimônios, já resolve uma questão também de sucessão patrimonial. Porque assim eu posso deixar esse lucro que está sendo recebido pela holding sendo acumulado, eventualmente até investir em ações como, por exemplo, uma BB Seguridade, onde só se paga dividendo, e aí esse dividendo que está ingressando na holding é isento de imposto, que aí o JCP não é. Então, você ter uma empresa no seu portfólio que só paga dividendo, no caso da holding, é ainda mais benéfico. Olha só, você tem que começar a fazer uma engenharia financeira aqui para tentar evitar ao máximo o pagamento, a retenção desse tributo. E a alíquota é de 10%. E qual que é o grande problema aqui? Quando você, pessoa física, vai fazer a consolidação do seu imposto de renda, nesse caso, existe aí uma questão que é a seguinte: você tem ali eventual restituição do imposto, dependendo do quanto você pagou ao longo do ano anterior. E essa consolidação, geralmente a gente deixa para fazer no ano seguinte. Só que aqui está determinando já a retenção. Então você perde esse prazo, você pessoa física. E esse dinheiro que você poderia estar aplicando na bolsa ou até em renda fixa para ir rendendo até o pagamento no ano seguinte, você perde. E não necessariamente você vai ser obrigado a pagar 10%, isso vai ser consolidado. Então veja como é um duplo prejuízo. Além do pagamento adicional, você tem a retenção que impede que esse dinheiro renda, você tem o lucro cessante e lá na frente. Então assim, no mínimo, deveria afastar essa retenção. Essa retenção foi bastante injusta, seria o mínimo. Mas isso aqui você sabe, é para facilitar a fiscalização da Receita Federal. Só que assim, na hora que eu consolido meu imposto, hoje está extremamente fácil com inteligência artificial você rastrear eventual sonegação pela pessoa física, você vai gerar um débito e esse débito vai ser cobrado. Mas é aí que tá, cobrança tem custo. Então os caras querem evitar aqui a necessidade de cobrança de quem não quer pagar. Então é tudo a favor da Receita Federal aqui. E aí, para finalizar aqui a argumentação, esse processo vai rolar ainda, mas já há um precedente, a argumentação da advogada aqui é de que as rendas já são tributadas na pessoa jurídica com alíquota alta, 34%. Se você achar que é pouco isso, meu amigo, vamos repensar. Se você falar que isso é pouco, é porque você não empreendeu de maneira nenhuma na sua vida, seja como pequeno empresário ou grande empresário. E mais tributação sobre o mesmo valor na pessoa física vai resultar em confisco, isto é, perda de bens em favor do Estado. Confisco. Confiscar é o quê? Tomar para si. O Estado está tomando o seu dinheiro. Porque a Constituição Federal, ela tenta equilibrar a questão tributária dizendo o seguinte: olha, nenhum tributo terá efeito de confisco, ou seja, o tributo não pode ser alto demais a ponto de inviabilizar negócios. Então, um argumento que a empresa usa juridicamente, até em recuperações judiciais, é o quê? Olha, eu preciso reduzir a carga tributária na minha empresa, senão meu negócio vai fechar. E existe outro princípio constitucional que é a continuidade da empresa. A empresa tem uma função social, ela emprega, ela movimenta a economia. Então, se eu inviabilizo uma empresa a favor da tributação, eu estou destruindo. E o Estado se beneficia das empresas, porque empresas mais prósperas, mais lucrativas, geram mais tributos e por mais tempo. É o pensamento curto-prazista do Estado que destrói a economia. Não bastasse isso, a gente pegou aqui o caso de uma empresa no lucro real, que a gente poderia, de alguma forma, estender para o lucro presumido. Por ora, a suspensão no caso concreto se refere à retenção. A tributação em si permanece. Mas olha, em relação ao simples, a questão vai além, porque envolve aqui uma questão técnico-jurídica, que você vai entender com simplicidade aqui. Olha só, mas antes, estamos falando de imposto de renda de declaração e para você evitar a preocupação com toda essa complexidade, o prazo está acabando, para você não precisar correr contra o tempo, eu vou te indicar aqui o nosso parceiro, que é a Grana Capital, que é um aplicativo indicado pela B3, para você resolver por completo a questão do imposto de renda na Bolsa de Valores. Antes disso, deixa eu te lembrar o seguinte, o imposto de renda 2026
Está com prazo já vencendo. O prazo para você enviar a declaração é até o dia 29 de maio. Eu estou gravando esse vídeo aqui no mês de maio. O prazo vai se findar. E você não precisa ficar naquela correria toda para fazer a declaração do imposto de renda. Separar um monte de documentos, notas de corretagem, relatórios da B3, e tentar fazer tudo na correria, ficar tudo errado, cair na malha fina. Não. E aí existe uma solução aqui para você, que é o aplicativo da Grana Capital, que é parceira aqui do canal Mirai Investing. E qual que é a grande sacada aqui desse aplicativo? Como diz aí na tela, declare o imposto de renda dos investimentos na bolsa em menos de 5 minutos. Isso é verdadeiro, até abaixo desse tempo você consegue fazer a declaração. Eu vou te mostrar logo mais o aplicativo por dentro, mas o fato é que os relatórios que você tira da área do investidor da B3 são insuficientes. Por que são insuficientes? Eles não trazem para você o custo de aquisição que você tem que fazer na declaração do imposto de renda. Ainda também não traz os lucros e perdas, tudo certinho. No aplicativo, ele automatiza tudo isso para você. Eu vou te mostrar aqui por dentro. E aqui está o meu app Grana. O que eu quero te mostrar aqui? Primeiro, você tem a ferramenta IR mensal. Essa ferramenta aqui é uma mão na roda, porque evita de você ficar tentando fazer apuração ali de lucros e perdas, etc. Qual foi o limite de isenção? Compensação de prejuízo com lucro, fundos imobiliários de ações, toda essa complexidade tributária, você vai poder se afastar disso. Porque o aplicativo já calcula tudo para você, automatiza tudo e emite a DARF se tiver DARF a pagar. E na declaração, você vai aqui, ó, declaração, e vai clicar em preenchimento automático. Seguindo aqui o passo a passo, você vai fazer a declaração do imposto em menos de 5 minutos, como estava ali na tela para você. Muito tranquilo, muito fácil e seguro com a indicação da B3. Sendo assim, deixe de se preocupar com documentos e complexidade tributária e baixe o Grana. E assine o plano Mais Grana com o cupom MIRAI, que vai te dar um belo desconto. Aproveite para fazer isso agora e resolver por completo a declaração do imposto de renda da Bolsa de Valores e também a apuração mensal de lucros e perdas durante a sua assinatura. Link aqui embaixo. Agora, veja só a questão do Simples, que é a grande maioria do pessoal que investe, empresa no Simples. Olha só isso aqui. Juíza, isso aqui é de fevereiro, tá? Esse site aqui para acompanhar notícias tributárias e jurídicas, o Conjuro, é muito bom. Não sou patrocinado, mas estou deixando aqui a minha indicação, porque desde a minha época que eu era atuante como advogado, esse site me fornecia bastante informação e de qualidade. Juíza suspende imposto de renda sobre dividendos de empresa no Simples Nacional. Qual que é a grande questão aqui? Olha só, presta atenção, isso aqui faz muita diferença. A isenção de imposto de renda sobre lucros e dividendos por empresas optantes pelo Simples, ou seja, você paga tudo numa guia só, né, todos os seus tributos, garantida por lei complementar, não pode ser revogada por lei ordinária. Cara, isso aqui é importantíssimo. Por quê? O que acontece? Veja só, essa aqui é a lei complementar do Simples Nacional. Microempresa, empresas de pequeno porte, além do MEI, microempreendedor individual, que está de fora disso tudo, tá? Olha só, o que diz aqui? Primeiro, artigo 14. Consideram-se isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio. O que está dizendo essa lei complementar? Viu? No Simples, a tributação dos dividendos é isenta. Tá aqui. Tudo bem, Luan, mas essa lei foi revogada. A gente sabe que, cara, quando surge uma nova lei que é incompatível com a anterior, e essa aqui é a Lei Complementar 123 de 2006, né, a anterior, essa lei, ela é automaticamente revogada. A gente chama isso de revogação implícita, não foi expressa, mas é implícita. Incompatibilidade de uma nova lei. Revogou tudo? Não, só a parte que é incompatível. Tem uma revogação tácita ou implícita parcial, tá? Não precisa ficar decorando isso, eu quero que você entenda a lógica. Só que, aí que entra o pulo do gato. Essa aqui é uma lei complementar. Lei complementar só pode ser revogada, tácita ou explicitamente, por lei complementar. É uma regra técnico-jurídica que decorre da própria Constituição Federal. Então, eu não posso desrespeitar isso aqui. Senão, na prática, existe uma inconstitucionalidade, que é igual a nulidade ou invalidade. E aí o STF pode falar, olha, não vale isso aqui. Para o pessoal do Simples não vale. E aí que mora a grande questão. Essa lei da tributação dos dividendos é uma lei ordinária. Pô, Luan, na prática, o que isso significa? Lei ordinária pode ser aprovada por maioria simples, que é a maioria dos presentes. Já a lei complementar exige um consenso democrático bem maior. Maioria absoluta de
todos os parlamentares. Não é só de quem está presente. Maioria absoluta de votos. Então aqui a lei complementar ela é muito mais importante, porque ela exige o quê? Ela exige um consenso democrático maior, um consenso parlamentar superior. Então eu não posso vir com uma lei ordinária que não tem todo esse consenso e falar, olha, tá revogado. Então aqui a questão é ainda mais poderosa. Porque lá, na questão do lucro real, como a gente viu na decisão, envolve interpretação constitucional, princípios, não confisco, etc. Aí é mais interpretativo, envolve mais hermenêutica, mais esforço argumentativo. Então lá é mais difícil de você conseguir reverter a lei da tributação dos dividendos. Talvez a retenção você até consiga ali alguma coisa. No STF, talvez. Agora, aqui em relação ao simples, cara, você tem aí uma baita de uma questão. Ah, Luan, mas... E se, tá, entendi que a maioria simples da lei é ordinária, mas e se aquela lei foi aprovada por maioria absoluta, mesmo não dependendo disso? Então, mas é sacanagem, porque não é lei complementar. Não é lei complementar. Eu preciso seguir tecnicamente o que diz a Constituição Federal. Então aqui você tem um baita do argumento. E é por isso que já está apresentando resultado para os advogados. Quando a gente vai aqui direto na fonte, na decisão judicial da Justiça Federal, olha só o que diz aqui. Cita esse artigo 14 da Lei do Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123 de 2006. E olha o que diz. Ora, cabe à lei complementar veicular as regras para o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, tal como previsto no artigo 146 da Constituição Federal. Artigo 146. Cabe à lei complementar. Então veja que a Constituição já fala quais são os temas que são exclusivos de uma lei complementar. A lei ordinária não pode tratar disso e automaticamente não pode revogar norma de lei complementar. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte. Tá aí, tá explícito. Assim, o artigo 6º-A da Lei 9.250 de 95, introduzido pela Lei 15.270, que é a lei da tributação dos dividendos, uma lei ordinária, ao tratar da retenção na fonte do imposto de renda das pessoas físicas sobre a distribuição de lucros e dividendos, por óbvio, foi enfático aqui, não pode ser aplicado às microempresas e empresas de pequeno porte. Entendimento diverso ofenderia a própria determinação constitucional acima transcrita, concretizada na Lei Complementar 123. Então, cara, aqui eu fico animado aqui, viu? Pelo menos em relação à retenção, mas no fundo, em relação a tudo, né? Em relação a tudo. Vale destacar que o STF já foi instado a se manifestar sobre essa questão. A OAB está questionando, porque, claro, né? Tem que defender aqui, porque os escritórios estão no simples. E aí? A vida de advogado não é muito fácil, os ganhos são altamente imprevisíveis. E aí essa imprevisibilidade somada a uma tributação sobre os ganhos que são difíceis mesmo. Mercado altamente competitivo. Então a OAB entrou aí para discutir essa questão. Tem outras entidades, então assim, o STF ele vai decidir isso aí. Como eu falei, só o STF vai poder realmente tratar de maneira definitiva a questão. Ah, Luan, mas e se o Congresso Nacional aprovar uma lei complementar revogando esse benefício da Lei Complementar 123 para o Simples? Aí tá correto. Sem tratar da questão de bitributação, efeito de confisco, que aí é mais interpretativo, aí depende do STF. Mas vai estar correto formalmente falando, mas por hora não. Mas não é simples assim, você precisa de um consenso grande, maioria absoluta. Não é tão fácil assim. É porque você lê o texto frio da lei, parece que, saca. Não, é difícil articular politicamente tudo isso. Por isso que é importantíssimo respeitar isso aí. Ainda, aproveitando esse tema, tributação dos dividendos, eu queria tratar aqui, porque teve um cliente que me perguntou a respeito disso. Eu queria tratar a respeito dos fundos exclusivos. Porque o que acontece? Não sei se você sabe, mas até essa lei aqui, ó, 14.754 de 2023, os fundos exclusivos, eles não sofriam comicotas. Sabe aquela tributação antecipada ou comicotas? Então, não sofria 2 vezes por ano. Maio e novembro. Agora eles sofrem, mas existem exceções. Olha só isso aqui. Artigo 17 da Lei 14.754. Os rendimentos das aplicações em fundos de investimento ficarão sujeitos à retenção na fonte do imposto de renda no último dia útil dos meses de maio e novembro, ou na data de distribuição, amortização e resgate. Óbvio, isso aqui já mesma coisa. Só que o artigo 18 da lei traz o regime específico de alguns fundos
não sujeitos à tributação periódica, que é esse mecanismo do come-cotas, que é uma retenção, igual essa retenção aí da tributação de dividendos. Atrapalha muito o juro composto. É um lucro cessante isso aí, instituído pelo Estado. Mas olha só, então você tem aqui alguns fundos que ficaram de fora, como Fundo de Investimento em Participações, o FIP, Fundo de Investimento em Índice de Mercado, ETF, com exceção dos ETFs de renda fixa, eles não entram, é só ETF de renda variável, tá? Fica de fora. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, FDIC. E cadê o Fundo de Investimento em Ações? Está aqui também, ó. Os Fundos de Investimento em Ações, os FIAs. Quer dizer, Luan, então, que se eu criar um fundo exclusivo, que só tem um cotista, que seja enquadrado como um FIA, que só investe em ações, eu vou ficar de fora dessa regra do come-cotas? Sim. Então, a solução, além da holding, que eu já comentei brevemente, para quem tem bastante patrimônio e quer evitar a tributação dos dividendos e já resolver a questão sucessória também, é o quê? Eu crio um FIA exclusivo ou transformo juridicamente meu FIA anterior multimercado em exclusivo. Só que eu preciso respeitar aqui, ó, respeitar especialmente a necessidade de ter. Deixa eu pegar aqui para você no artigo 21. Serão considerados como FIAs os fundos que possuírem carteira composta de no mínimo 67% dos seguintes ativos. Quais ativos? Ações, obviamente. Recibos de subscrição, obviamente. Isso aqui decorre de você ter ações. Certificados de depósitos de ações. Então eu vou ter, aqui ó, vou abranger os BDRs, cotas de outros FIAs e ETF de índice. Então, o que acontece? Se eu tiver um fundo exclusivo que detenha pelo menos 67% em ações, BDRs e ETF de índice, para resumir, eu vou ficar de fora do come-cotas. Isso é muito positivo porque daí, enquanto aquele dividendo das minhas ações ele não foi distribuído para a pessoa física, ficar ali dentro do fundo, reinvestido, ou até mesmo em caixa, porque aqui está falando 67%, significa que eu posso ter o quê? Mais de 30%, até 33%, ali no meu caixa Tesouro Selic, sem problema, sem problema. Então é uma medida que me ajuda a afastar a tributação dos dividendos. Mas não é simples assim, eu preciso ter muito dinheiro. Sabe por quê? Porque o custo de ter um FIA exclusivo é alto, vai variar, depende da estrutura, entre 60 a 150 mil por ano. Então, na minha opinião, se você não tem pelo menos 25 milhões de reais para investir em ações, dá para forçar em 20 milhões? Até dá, mas 25 fica mais evidente. Não faz sentido você abrir um FIA. Lembrando, você vai ter que ter pelo menos, vamos arredondar para 70% em ações e BDRs, ou ETF de índice. Isso é importante. Vamos pensar, por que eu cheguei a essa conclusão? Vamos pensar numa carteira de 20 milhões que tenha um dividend yield médio dessa carteira de ações de 6%. 6% vai me dar 1.200.000 de dividendo no ano. Quanto que eu vou ser tributado em cima dessa carteira, então? 10%, 120 mil. Então, se você tributado em 120 mil, o custo do meu FIA precisa ser bem inferior a isso aí para justificar. Se for abaixo de 100 mil, até dá. Mas veja que antes do 20º milhão, nem pense em FIA. Não faz muito sentido aqui não. Você vai, na verdade, trocar o imposto sobre dividendo pelo custo da estrutura. Não, né? Só para trazer aqui, então, uma curiosidade, eventualmente. Você fala, quem que está assistindo aqui tem todo esse dinheiro? Você acha que não tem gente de muito dinheiro assistindo esse vídeo? Você se engana. Pode ser a minoria, mas existe. Por isso que eu estou trazendo esse tema aqui. Mas e aí? Você acha que essa questão judicial vai vingar a favor dos investidores? Ou você acha que isso aí vai acabar em nada, vai manter essa tributação? Pelo menos em relação ao simples, eu estou confiante. Salvo se eles conseguirem aprovar uma nova lei revogando esse artigo 14 da Lei Complementar 123. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, comenta aqui embaixo. Fui!